Chegando em Caçapava. Já deu para imaginar o que é que eu vim fazer aqui, não é mesmo? Afinal de contas, eu tô de Maverick, nesse calorão, mas tem ar-condicionado, tá tudo bem. Vamos chegar aqui, entrar pelo acesso, passar embaixo da Dutra. Túnelzinho, e olha quem nos aguarda, quem nos dá as boas-vindas ali na frente. É o Tucker. O Tucker que nos dá as boas-vindas aqui no município, que é, na verdade, o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas. Tá aqui o Tucker, é óbvio que esse não é o Tucker verdadeiro que está no museu, é só pra gente ver, tá lá o logotipo do museu, e a gente vai seguir agora para visita então ao museu. Pronto, chegamos. Nesses galpões estão guardados então parte da história do antigo mobilismo brasileiro. Caçapava, capital, olha lá, do antigo mobilismo, e aqui a logomarca do museu. Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Eu estou aqui hoje em Caçapava, é a temporada 4, episódio 2 do Universo Maverick Visita, o canal que conta a história de carros antigos. O foco principal é o Maverick, mas a gente não ignora nenhum deles. E hoje eu saí de São Paulo, vim até Caçapava. Bom, é interessante começar contando a história para vocês de quem foi Roberto Lee. E como surgiu esse negócio do museu? Bom, Roberto Lee foi um homem muito influente e muito rico na alta sociedade paulistana na época dos anos 50, 60, 70. Ele, em 1963, ele criou o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas em São Paulo. E em 1964, ele trouxe o museu para Caçapava. E aqui ficou até aberto ao público, com visitação e tudo mais. Ele recebia 250 pessoas por semana nos anos 60. Pode parecer pouca coisa, mas é bastante gente para vir para Caçapava, naquela época, visitar um museu de carros antigos. Nos tempos áureos do museu, o museu chegou a ter quase 60 veículos em exposição. E o Roberto Lee era um apaixonado por veículos antigos europeus e americanos. Ele tinha o costume de sair viajando pelo interior do Brasil, junto com o advogado dele, que era o braço direito dele, pesquisando e procurando carros. Então, se tinha uma dica de um carro interessante, lá ia o advogado, o braço direito dele, lá ia o Roberto Lee ver o carro, negociar e etc. Então, isso era uma coisa muito interessante. Os carros dos anos 20, dos anos 30, que nós vamos ver aqui, dos anos 40, dos anos 50, são carros que foram adquiridos pelo próprio Roberto Lee, mantidos de alguma maneira na sua propriedade, que é a Fazenda Esperança. Então eu preparei aqui algumas informações que eu vou passar para vocês. Por exemplo, o museu do Roberto Lee tinha um Renault de 1906, um Hispano Suiza de 1911, um Rolls Royce que foi encarroçado em 1921. Para quem não sabe, o Rolls Royce passava por processos de encarroçamento, não fornecia só carro pronto, as pessoas também faziam carroçarias próprias para colocar nos Rolls Royce. Um Chevrolet de 23, o Fiat de 26, um Willys de 28, o Alfa Romeo de 32, Packard e diversos carros Cadillac dos anos 50. Talvez o mais famoso aqui do museu seja realmente o Tucker de 1948, que era até então o único Tucker aqui no Brasil e que foi alvo da revista Classic Show numa investigação detalhada em 12 edições da revista, da 55 a 65 e depois um complemento na 67 a 69, onde todas as informações sobre a história do Tucker brasileiro estão narradas aí, desde quando ele chegou no Brasil, passou de mão em mão, tudo que cada um foi fazendo, até o momento em que chegou nas mãos de Roberto Lee, e que, de certa forma, manteve o carro guardado lá. Roberto Lee era um empresário muito bem sucedido no seu ramo de negócios, muito rico, influente nas altas rodas da sociedade, e ele, em 1960, ele se casou com a filha mais nova do comendador Matarazzo. Esse casamento não teve uma longevidade, ele durou pouco tempo, se separaram, e depois o Roberto Lee veio a se casar então com a sua segunda esposa, que era a Yara Siqueira. Por que eu estou contando essa história da vida pessoal do Roberto Lee?
que se o foco são os carros antigos, porque as coisas se misturam de uma maneira bem complexa. Bom, nesse momento em que ele se casa com a Yara Siqueira, ele segue sua vida e tal, e num determinado momento ele recebe uma dica de um Cadillac Fleetwood preto, 1954, que estaria à venda, que provavelmente é o carro que está exposto aqui no museu. Bom, o primeiro quem fazia o contato com os carros era o advogado dele para ver se valia a pena e tal. E aí o Roberto Lee então foi conhecer o carro e ele se apaixonou pelo veículo. Na verdade, ele se apaixonou também pela proprietária do veículo. Mas ele era casado com a Yara Siqueira e se apaixonou então pela proprietária do veículo, a viúva, né, que o carro era do marido dessa senhora, dessa moça no caso, a Elza Leonel do Amaral. Bom, o Lee comprou o Cadillac, mas como tinha tido um envolvimento pessoal com a proprietária do carro, eles acabaram tendo um affair, um relacionamento, no caso do Lee, extraconjugal, no caso dela, ela era viúva. E deste relacionamento extraconjugal surgiu uma filha que o Roberto Lee, por todas as questões sociais da época, ele não quis reconhecer a paternidade da filha. Bom, isso criou, claro, um problema muito sério no relacionamento entre a Elza e o Roberto Lee, que queria que ele reconhecesse a paternidade da menina e ele se recusando em virtude, né, de ter casado e tal. Isso seria um escândalo para a época e ainda mais um escândalo social, tendo em vista toda a influência que ele tinha na sociedade paulistana e talvez até nacional, e todo o relacionamento com a família Matarazzo que ele tinha, apesar de já estar separado da primeira esposa, mantinha uma parceria. Como vocês vão ver na história do Tucker, o André Matarazzo e o Roberto Lee trocavam figurinha ou trocavam carros. Tanto é que o motor do Tucker que está exposto aqui, o motor está no Museu da Família Matarazzo em Bebedouro. Então olha que coisa interessante, né? Bom, o que aconteceu é que num determinado dia, na verdade no dia 16 de junho de 1975, depois de diversos problemas nessa questão do reconhecimento ou não da paternidade da filha, a Elza foi até o escritório do Roberto Lee e deu 2 tiros no Roberto Lee com um revólver Colt 32. Esses 2 tiros foram suficientes para encerrar então a presença do Roberto Lee nessa vida. Então, Elza matou o Roberto Lee com 2 tiros. Houve investigação policial, enfim, não vem ao caso todos os detalhes, mas uma coisa interessante que foi muito trabalhada nos jornais da época, tudo sobre esse assunto, é que o primeiro marido da Elza teria se matado dentro de casa com o mesmo revólver Colt 32. O mesmo revólver que ela usou para depois assassinar o Roberto Lee. É especulação, histórias da época, não estou aqui para julgar, mas é só para vocês entenderem a contextualização de que por que o museu ficou abandonado. Roberto Lee foi retirado dessa vida de forma abrupta, sem poder ter um plano de transferência dos carros para os herdeiros ou doação para o museu, como acabou acontecendo depois. A partir do falecimento, então, do Roberto Lee, em 75, a briga não ficou só por uma questão de paternidade, mas a briga ficou também sobre a divisão do acervo. O Roberto Lee era um homem muito rico. E além da riqueza pessoal, de propriedades, dinheiro, etc., tinha a questão dos carros. Como o nosso foco aqui são os carros, eu vou me ater a essa questão a partir daí. Então a gente sai agora das páginas policiais e volta para as páginas dos carros antigos. Bom, a família do Roberto Lee, o Fernando Lee, o pai, e a neta, né, que depois acabou tendo o reconhecimento da paternidade, entraram em diversos conflitos e discussões em relação ao futuro do acervo. O Fernando Lee que gostaria de preservar muita coisa e a filha resolveu vender algumas coisas. Ela acabou vendendo alguns carros. Por isso que os carros que eu li aqui nessa lista, talvez você não tenha encontrado aqui nesse museu, porque talvez tenham sido vendidos naquele momento. Bom, o fato é que essa briga seguiu de uma maneira muito forte, até que o museu foi abandonado pela família de tudo que é jeito, e lá ficou abandonado de 1995, ou seja, 20 anos de briga entre o falecimento do Roberto Lee, que foi em 75, até 95, foram 20 anos de discussões. Já o museu estava fechado, ninguém mais visitava, os carros estavam largados lá no galpão, um galpão de 850 metros quadrados, e a família discutindo essa questão toda. Bom,
Em 95 eles chegaram num acordo, enfim, resolveram a questão dos veículos e da propriedade dos bens e tal. Mas mesmo assim ficou tudo fechado lá, nada foi aberto. Até que o ano de 2011, então, a negociação aconteceu junto com o Condefat, com a Prefeitura de Caçapava e algumas outras pessoas que o Hudson vai poder explicar melhor para a gente. Houve a transferência do que sobrou do acervo para cá. Quando eu digo sobrou do acervo, eu estou me referindo a várias situações. A primeira situação é a venda. Como eu já comentei, a filha, né, que foi reconhecida, a filha fora do casamento, acabou vendendo alguns carros. Depois esse processo parou. Como ficou tudo abandonado, no meio, naquela época era uma fazenda mesmo, um galpão jogado no meio do mato, infelizmente o acervo acabou sendo pilhado. Aí são várias lendas, várias histórias, mas as comuns são: carros foram roubados, peças foram roubadas, alguns carros até foram retirados de lá e foram vendidos. Dizem até que carros foram vendidos para o exterior, sem que ninguém soubesse que isso tinha acontecido. Mas o fato é que a maioria dos carros que vocês vão ver aqui hoje estão num estado precário de conservação, faltando peça e tudo mais, porque eles foram vítimas desses saques, dessas pilhagens, desses furtos que aconteceram durante mais de 20 anos, aproximadamente quase 30 anos. Nós estamos falando de 28 anos de abandono do espaço, aproximadamente, e isso acabou acontecendo, infelizmente. Não deveria, mas isso acabou acontecendo. Um dos carros que a gente vai ver aqui hoje, que é, claro, uma da minha maior predileção, é o Ford Maverick, que estava lá no museu, também sofreu pilhagens e também ficou num estado deplorável. Hoje, pelo menos, essa história é contada um pouco diferente. O carro está aqui nesse espaço aqui, que pertence à Prefeitura Municipal de Caçapava, que é o Centro Educacional, Cultural e Esportivo José Francisco Natali, e neste galpão aqui estão, então, os veículos que são o mote da existência do Museu Roberto Lee, que é o nome oficial, Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas. Então, bora lá conhecer esse museu, e ninguém melhor para explicar tudo isso para a gente do que o próprio diretor do museu, o Hudson Moreira, a quem eu agradeço de coração por todos os seus anos de dedicação aqui nesse museu, por conseguir fazer tudo o que fez e também por me receber aqui hoje, nessa visita praticamente exclusiva, tendo em vista que o museu não está aberto ao público, para poder contar essa história então para vocês. Bora lá conhecer, espero que vocês gostem. E não esqueçam, sigam, curta, compartilhem. Todo esse material aqui é para contar essas histórias. Conte para os amigos e para os inimigos. Vamos fazer esse canal aqui se desenvolver cada vez mais. Então, só de falar Caçapava, você já entendeu. Eu estou hoje aqui no Museu Roberto Lee, cujo nome oficial é o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas, mas que todo mundo conheceu mesmo como o Museu do Roberto Lee. E eu vou mostrar para vocês tudo que tem aqui no acervo, contar algumas histórias interessantes, dar um destaque para alguns carros e para começar eu quero chamar aqui o nosso amigo Hudson Moreira, diretor do museu. Muito obrigado por me receber hoje, Hudson. Obrigado mesmo pela tua gentileza. A gente conversa bastante, você é sempre muito gentil. E hoje ele abriu aqui essa exceção para nos receber aqui, quase assim, exceção porque nós estamos assim, gravando no final de 2024, já reta final de Natal, Ano Novo, e você está se dando seu tempo aí para gastar um pouco mais de energia para falar um pouco sobre esse projeto todo do museu. Então, obrigado pela tua energia com a gente aqui. Imagina, é um grande prazer receber nosso amigo Paul Gregson e também o canal Universo Maverick. Fiquem à vontade, o museu é de todos vocês. Você vai conseguir acompanhar a gente um pouquinho para falar de algumas coisas? Vamos lá. O Hudson é muito ocupado, mas acho que eu vou segurar ele um pouquinho aqui para ver as coisas. Então vamos conhecer o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas, todo o seu acervo, o que sobrou dele, né? Porque o acervo, enfim, a gente vai contar essa história toda em detalhes. Sim. O acervo sofreu várias situações ao longo de décadas. Ele foi fundado em 1963 e veio para Caçapava em 64, correto? 64. A gente vai dar uma passada lá no antigo prédio, onde sediou o início de tudo. O início de tudo, em 64, e aí depois o museu veio para cá, está instalado aqui no Centro Cultural da cidade de Caçapava, e hoje aberto à visitação, conseguimos recuperar várias coisas aqui e está aberto para visitação atualmente. Hoje é um acervo composto por 40 veículos aproximadamente, é isso? Nós temos em exposição cerca de 25 veículos, contando com a locomotiva que nós recuperamos, certo. Né? E temos uma reserva técnica onde estão acondicionados os outros carros que estão no estado assim não muito bom para exposição, né? Precisa ter um talento, isso leva um tempo para ser feito. Exatamente. Realmente. Bom, gente, eu já descobri, eu estava com vergonha de pedir, mas ele já falou, então eu já consegui. Eu vou conhecer a Fazenda Esperança, então.
Vamos lá, fazendo Ótimo. esperança. Onde tudo começou. Então é isso, pessoal. Vamos conhecer então o Museu Roberto Lee, ou o nome oficial, Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas, com acompanhamento aqui do Hudson. Muito obrigado mais uma vez, Hudson. Eu que agradeço aí a presença ilustre do Paul Greg sobre o seu canal. Muito bem, estamos entrando então aqui no museu e o Hudson está aqui. Obrigado, Hudson. Você vai nos acompanhar então nessa visita. A gente começa por onde? Vamos pela esquerda para a direita, vamos pelo meio. Você que nos guia. Vamos aqui pelo meio. Olha que coisa maravilhosa, gente. Esse teto foi todo restaurado, o piso foi todo restaurado, ou seja, um trabalho... Você já está à frente desse museu há quanto tempo? Assim, você está envolvido com esses carros? Na verdade, eu fui diretor aqui funcionava um centro cultural da cidade, eu fui diretor aqui de 2005 a 2012. Certo. Em 2009 nós iniciamos as tratativas para a doação do acervo ao município, concluímos isso em 2011, janeiro de 2011, o acervo veio para o município. Tá. Eu me desliguei daqui em 2012, e acabei retornando agora, né, a convite da prefeita, acabei retornando para a gente implementar um projeto de recuperação do Museu Roberto Lee. Legal. Então nós iniciamos aí um trabalho, um projeto dividido em 4 fases, começou em 2021 e estamos concluindo agora 2024. Uhum. Então esse projeto como eu te falei, foram várias fases, né? Não envolvia só os carros, né? Envolvia também toda a parte de infraestrutura, né? A infraestrutura estava muito precária aqui, o acervo estava correndo risco. Então, nós fizemos inúmeras ações, desde a implementação legal do museu, porque não existia museu legalmente. Nós fizemos um projeto de lei em acompanhamento com o Sistema Estadual de Museus, um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, implementamos legalmente o museu hoje faz parte do IBRAM, do CISEM. E em 2016 o município ganhou também o título, né, de Capital Nacional do Antigo Mobilismo, devido à importância que o Museu Roberto Lee desempenhou aí, né, no Antigo Mobilismo Nacional, e a importância propriamente do próprio Roberto Lee, né? E o museu recebe não só os antigos mobilistas, os apaixonados por carros e tudo, mas também as escolas, e conta essas histórias todas de preservação. Exatamente. E tudo mais. A gente vai falar depois, né, aqui desse projeto aqui. Olha só! O que é isso? Turma da Mônica? A Turma da Mônica. Eu quero saber o que é isso. Eu quero saber o que é isso. A Turma da Mônica, Roberto Lee, o colecionador de histórias. Olha, que legal. Então, esse projeto é muito bacana, porque é um projeto... E aqui na capa tem o Roberto Lee, o Maurício e a turminha, e o Tucker e os prédios ali no fundo. Que legal. Essa aqui foi uma homenagem, né, à Fazenda Esperança, ao antigo prédio onde começou o museu. E esse aqui é um projeto que ele é um projeto educacional, na verdade. Ele já foi distribuído para os alunos da rede municipal de ensino, e no ano que vem as escolas começam a fazer a visita ao museu e vai ser desenvolvido dentro da sala de aula a temática. Bárbaro. Então é uma forma que nós encontramos de divulgar o museu para as novas gerações, né? Ou seja, fazendo valer aquela frase máxima do Roberto Lee, que era que o museu sobreviva a todos nós. É isso aí. E sobreviveu. E vai continuar agora com esse projeto das novas gerações. Exatamente. Que legal. E para você ver que legal, ontem eu estava na cidade, no centro da cidade, com a camisa com o logotipo do museu, fui parado por uma criança. Olha. Falou para mim, eu conheço aquele símbolo ali na camisa do moço, eu vi na revistinha da Turma da Mônica. Que legal. Então, assim, é muito bacana saber Então teve uma tiragem gigantesca, se foi para as escolas e todas as crianças e tudo, não foi uma tiragem exclusiva. Fez uma tiragem de 5.000. Ok. E também esse material vai ser disponibilizado aqui no museu para quem vier visitar. Bárbaro, ótimo. Então vamos conhecer? Vamos lá. A gente começa por onde? Eu já vi ali atrás um dos objetivos da minha visita ali, mas esse eu vou fazer um vídeo exclusivo depois sobre ele, fiquem tranquilos. Mas vamos conhecer o museu. A gente começa aqui então por esse verdinho aqui, é isso? Ou... na verdade, você nos guia. Um dos projetos que nós desenvolvemos aqui foi o projeto expográfico, né? Autoexplicativo. Então, legal. Aqui está uma breve trajetória do Roberto tem uma Lee, cronologia bem memorial, interessante, né? Olha, desde o nascimento dele, em 1933,
e até 2023, claro que quando foi feito esse painel. Isso vai ser provavelmente atualizado ao longo dos anos. Quando foi reaberto o museu ano passado, Sim, reformado, né? que fechou para fazer todas as adequações Exatamente, estruturais, né? exatamente. E todos os painéis autoexplicativos, tem história de cada carro, dados técnicos, né? Começamos nesse verde, então, um Cadillac? Esse Cadillac aí Que bonito, hein? é um Cadillac sedã Fleetwood, 52? 54. 54? Que foi um presente do pai dele, do Fernando Lee. Ah, esse que foi presente de Natal. Oh, meu Deus, olha que presentinho simples que o cara ganhou, olha isso. Olha a quantidade de cromados, gente. Você que é mais novo, não está tão acostumado ainda com carros antigos, dá uma observada a quantidade de cromados. Isso aqui, depois de você pegar um carro na estrada, uma chuva, atrás de um caminhão, devia dar um trabalho para limpar tudo isso. Hoje você passa um paninho no para-choque de plástico e pronto. Mas olha isso, que coisa linda, hein? Então esse é um 54. 54. Tá impecável, hein? Esse carro estava mantido assim ou vocês deram um trabalho nele? A gente deu um trabalhinho nele, né? Mas você percebe aqui uns detalhes na carroceria que demonstram que o carro não foi restaurado, exatamente. Não. Ele foi assim, digamos, vamos dizer, dado um talento. Foi uma recuperação para deixar ele melhor. Mas era um carro muito íntegro então, né? Era. Para estar nesse estado. Que maravilha. Olha lá, Fleetwood. 1954. Para quem não sabe, é aqui que se abastece o carro, hein? Ó. Você abre aqui e tem o bocal do tanque. Ai, dá um medo. Ai, é isso, olha aí. Olha o bocal do tanque. Olha aqui, e o pessoal acha que o engenheiro de hoje que é um cara esperto. Bom, o engenheiro de hoje também é um cara esperto, mas os daquela época acho que era um pouquinho mais. Que bárbaro, tá muito bonito. Show de bola, obrigado. Onde a gente vai agora? Seguindo aqui? Vamos andando aqui, né? Ah, esse carro eu conheço a história. Essa é a Alfa, né? Da Helene, não é? Essa é a história que o Lee nos contava, né? Mas assim, aí devido agora à pesquisa histórica que nós fizemos para a elaboração do projeto expográfico, descobrimos bastante coisa, né? O que você está falando desse projeto é verdade, é você criar uma ficha técnica, o histórico do veículo, para que as pessoas possam conhecer mais e não ficar apenas ouvindo histórias, né? Mas assim, muita dificuldade de encontro de documentação, claro, né? Então, assim, muita coisa em cima de relatos. Então, na verdade, isso aqui é um Fiat, né? Ele foi modificado, passou por muitas adequações ao longo do tempo, né? O Roberto Lee falava que era um Alfa, né? Porque depois ele recebeu o colete do Alfa. Enfim, então tem toda essa... Bom, mas a gente pode dizer que pelo menos estava na família, né? Fiat, Alfa... Sim. Mas é conhecido como Alfa, né? O Alfa, O Alfa P3. Que legal. Também preservado nas suas características de época. É um veículo muito famoso, né? Sim. Ficou muito famoso, né? Que legal, olha, que legal. Carroceria charutinho, muito comum naquela época, os carros de corrida principalmente. Olha o tamanho do escapamento desse carro. Bom, você tinha que entrar só pelo lado de lá mesmo, né? Não tinha como entrar por esse lado, senão você ia ficar totalmente queimado. Olha o tamanho do sistema de exaustão do veículo. E aqui, pessoal, está a prova, né? Que os veículos são realmente do município. Olha aqui a etiquetinha do patrimônio do veículo. Então, não é conversa, está fazendo parte do museu. Não, é da municipalidade de Caçapava. E todos os veículos aqui são tombados pelo Condefat, né? Já foi tombado isso em 1982, a pedido do senhor Fernando Lee, pai do Roberto. Perfeito. Vamos agora aonde? Para esse grandão aqui? Aqui é o famoso Pacar 1939, né? Conversível. Conversível, que fez parte da comitiva da realeza britânica quando... Não é à toa que vocês fizeram aqui um tapete, né? Com a bandeira da Inglaterra. Temos todos ali, God Save the Queen. Eu fico feliz de ver isso, né? Porque minhas origens são britânicas, então é feliz de ver isso também. Muito legal. Que legal. Um Pacar, então, 1939. 39. Esse foi o carro que, quando a Rainha Elizabeth esteve no Brasil, o próprio Lee dirigiu, não foi? O próprio Lee. Nós temos ali no painel, né, uma pesquisa. A Rainha Elizabeth com o Príncipe Philip, quando vieram no Brasil em 1938.
Esse carro foi conduzido só em São Paulo ou seguiu para os outros locais? Não, Que eles estiveram em só Recife, São Paulo. Salvador, Só São Paulo. Brasília. Ele fez parte da comitiva. O carro que levou a Rainha Elizabeth era um Lincoln, que pertencia ao Og Pozzoli. Ao Og, aham. E o Packard era do Roberto Lee, que conduziu o Príncipe Filipe. Na verdade, eles saíram do Palácio do Bandeirantes rumo à Avenida Paulista para a inauguração do MASP. Verdade. O novo prédio do MASP. Verdade, é isso mesmo. Em 1968. É um Packard 8, né? 8, 1920, foi dirigido pelo próprio o Roberto Lee. Como não poderia deixar de ser, nós temos aqui em inglês e do lado de lá em português. Então é isso. Além de tudo, o povo vai poder aprender a falar inglês aqui. Que legal, gente. Que coisa maravilhosa. A Rainha Elizabeth, Príncipe Filipe, jovenzinhos, andando aqui neste Packard. E aqui o Roberto Lee. E o Roberto Lee dirigindo aqui o carro com toda a pompa e elegância. E imagino o que não passou de protocolo para ele poder dirigir esse carro. Na verdade, o que se conta é o seguinte, que o governador Abreu Sodré, na época, né, era amigo do Roberto Lee, ligou para o Roberto Lee pedindo um carro. E o Roberto Lee falou assim, eu tenho um carro sim, conversível, porque era uma exigência da família britânica, né? Claro. Ele falou, eu tenho um carro conversível sim, mas eu tenho uma exigência, que eu seja o motorista, eu seja o chofer. Olha que legal. Então, em resumo, nesta porta aqui, neste banco, esteve o Príncipe Filipe. Exatamente. E não tem o que discutir, porque as fotos mostram, né? Claro que o carro estava ali impecável, totalmente original e funcional, um pouco diferente do que ele está hoje. E tem um brasão aqui na porta. O que é esse brasão? Esse brasão era do Lee. Da família dele? Da família. Brasão da família. Tem vários veículos aqui. Nós encontramos o brasão. Que legal. Muito bom de ver. É história, né? É história. É história. Vamos para onde agora? Packard, aqui tem um Packard 31. Esse também foi um dos primeiros carros que o Lee comprou, eu acho. Foi, ele está bem preservado, né? Esse está em boas condições. Olha, visualmente falando, está em boas condições. Claro, a pintura fica desgastada, afinal de contas, o carro é de 1931, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Ficou também na fazenda, a gente vai contar essa história em detalhes, mas ficou lá na Fazenda Esperança abandonado por muito tempo até ser resgatado pelo município. Então, encontrar esses carros aqui, pessoal, do jeito que eles estão, vocês podem ter certeza que já é quase um milagre automotivo. Porque sofreu muito, né? E há até uma discussão, né, entre os antigos mobilistas, né? Restaura ou não? Pois é. Porque do jeito que está, conta também uma história do abandono, da trajetória para chegar até aqui. Então, existe aí essa discussão, né? Eu não sei responder essa pergunta também, não. Não, mas eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que tem carros aqui que realmente precisam ser restaurados, né? Merecem, né? Ok. Tem outros não. Esse eu acho que não precisaria. Outros acabam contando. Que está meio desgastado, mas aqui deveria ser um E, né? Roberto Eduardo Lee. Roberto Eduardo Lee. Gente, ele está abrindo a porta. Imagina você visitar um museu e permitir que você veja a Mona Lisa, assim. Abre o quadro e veja a Mona Lisa. Olha que coisa maravilhosa, gente. Os instrumentos estão todos lá, para quem é do patrimônio do município. Olha que legal. Que legal. A capota até que resistiu bem para esse tempo todo, hein? Forração de porta, até que... Olha, eu já vi Maverick de amigo meu sendo restaurado com a forração de porta pior que essa, viu? Ô, Paul, eu já vi. Uma curiosidade aqui. Vamos lá ver. Aqui é o banquinho da sogra. Você sabe o que é isso aqui? O que é isso aí? Isso aqui é um compartimento para guardar taco de golfe. Eu ia falar isso, porque eu sei que os Rolls Royce tinham isso, mas eu não sabia que o Packard tinha isso também. Também. Como eu não jogo golfe, eu nunca precisei guardar taco de golfe. Que legal, então tem esse espaço que vai provavelmente ali embaixo do banco todo até o outro lado para guardar os tacos de golfe. Que legal. E aqui o banco da sogra, ou é só o porta-malas? Não, é o banco da sogra. É o banco da sogra. Aqui está o degrauzinho. E, na verdade, gente, as sogras que me perdoem, inclusive a minha sogra que me perdoe, a gente chama que é o banco da sogra porque é o banco que fica fora do carro, então chuva, sol, poeira, ela que toma. Mas existem sogras legais por aí, a minha é uma delas. Pode ser raridade, mas é. Onde vamos? Vamos aqui no Studebaker Presidente. Studebaker Presidente, olha aí. Plaquinha amarela. Touring Clube do Brasil, Brasil,
Em francês, Studebaker Presidente. Que legal. O que você me conta Bom, da história desse vamos carro? lá. Que lindo. Ele está bem preservado também. Não Ele- parece, é, parece esse- que não está faltando esse, quase nada. esse carro aqui, ele está com um projeto de restauração agora, Tá, para ser iniciado, né? É um ok. projeto que foi aprovado na Lei Rouanet. Deixa eu Nós te já, falar, você, como disse inicialmente, está tudo aqui no projeto do Condefat, então não é chegar e botar na oficina e fazer. Você tem todos uns Não, trâmites, uns não. processos, exatamente. Esse processo ele já vem há 2 anos, né? Passou pelo Condefat, o projeto foi aprovado. Após a aprovação do Condefat, nós iniciamos aí as tratativas no Ministério Certo. para aprovação na Lei Rouanet. Foi aprovado, foi feita a captação de recursos e agora ele está em vias de iniciar o restauro. Aqui mais um carro com o brasão da família. Que legal. Ele parece que não vai ser uma restauração muito complexa. Não. Assim, Exatamente. falta um detalhe aqui ou outro, mas Escolhemos esse carro por conta da facilidade. Como é o primeiro projeto de restauro, ok. seria conveniente um carro que não fosse fosse mais tão prático de fazer. mais prático, É. não tão complexo, né? Studebaker Presidente 1957, então é um projeto que em breve vai começar a ser restaurado. E é um carro também assim único, né? Uhum. No Brasil, só ele. Aqui tem algumas documentações dele. Documentações e É legal isso, vocês têm muitos carros, não todos, claro, porque isso, como você falou, se perdeu ao longo do tempo, mas alguns carros vocês têm alguns documentos de época, né? E ele pertenceu ao Domingos Fernandes Alonso, que foi o proprietário da DKV, né? Da Vemag. Legal. Trouxe a Studebaker para o Brasil, trouxe a Scania Vabs. Então, ou seja, não é só porque ele foi está mais fácil, do não. Banco Novo Mundo. Então não é só porque foi mais fácil, não é porque tem muita história aí dentro. Tem muita história. E aqui, ó, uma coisa bacana, né? Eu tive o prazer de conhecer o neto do seu Domingos, que é o José Fernandes. Certo. Um amigo hoje. Claro. E aí ele trouxe o filho e o neto. E esse é o irmão dele. Que bárbaro. Então, é o bisneto e o tataraneto do Domingos. Cara, imagino que não tem de emoção e história aqui dentro, hein? Que legal. E esse negocinho azulzinho pequenininho aqui, o que é isso? Esse é um Singer. Também Singer? É um carro único também, viu? Olha, o Singer para mim é máquina de costura. Todo mundo faz essa associação. Faz essa associação, né? Singer é da Inglaterra. Singer, olha, eu deveria saber, hein? Me perdoe, meus antepassados. Eu olhando assim, me lembrou um pouco o Ford Anglia. Mais ou menos o mesmo design, mas enfim, agora provavelmente só de eu ter falado isso já vai ter um monte de gente dizendo que tem nada a ver com o Ford Anglia. Mas foi o que me veio na memória. Esse também parece arrumadinho, hein? Esse tá fácil também. Esse não tá difícil, não. Mas, pra falar a verdade, Paul, a maioria dos carros aqui, eles estão assim, de fácil restauração. Que bom. A maioria. Considerando tudo que esses carros passaram, olha, realmente. Que legal. Bárbaro. Você ia me mostrar alguma coisa ali, eu te puxei para cá, né? O que você queria me mostrar lá? Ali a gente tem o motor no Buick? Motor do Buick. Aqui nós temos também, pô. Ótimo. São os carros centenários, né? Esse é Alfa Romeo mesmo, não é Fiat, não? Não, esse é um Alfa mesmo. Alfa Romeo Torpedo de 23. Seguindo, então, você estava me contando que esse carro é um carro raríssimo. Raríssimo. E está num estado até que razoável, digamos assim. Ele tem 3 fileiras de bancos, olha que interessante. E segundo relatos, só existe 5 no mundo, né? Que é um carro centenário, fez 100 anos o ano passado. Exatamente, Que legal. Ali nós temos também um Talbot. Já vamos lá, deixa eu só filmar aqui dentro, porque olha que interessante. O assoalho já era, obviamente, mas você consegue perceber aqui o posicionamento dos bancos claramente. Onde seriam todos os instrumentos, só sobrou uma parte central. Isso vai dar trabalho de achar, hein? Vai. Isso vai dar trabalho. Enfim, se for restaurado um dia, isso vai dar um trabalho nada. Esse é o Talbot. Esse é o Talbot. 23 também. Também 23. Bem raro. Que lindo, hein?
Esses carros na época eram... Olha o espaço, gente. Olha o espaço aqui dentro. Olha isso. Que espaço gigantesco. E muita madeira, né? Muito trabalho em madeira. Muito legal. Seguindo agora, então, a gente vai nesse Buick. Como os estrangeiros gostam de falar, Buick. Buick. A pronúncia mais detalhada. Esse é o motor dele, então. Não é o motor desse carro. Tá, mas é um motor. O Roberto Lico tem, né, várias peças Sim. mecânicas, então, na verdade, Tinha muita coisa solta, né? Nós temos 10 motores aqui, né? Tá. Só que esse aqui está em exposição porque ele foi recuperado. Tá. É um voluntário aqui da cidade, o Wilson. Ele recuperou esse motor, desmontou, enfim, recuperou ele totalmente. Então, 8 cilindros em linha. Tá Hoje a gente vê muito V8, né? É. Mas olha isso, gente. Olha o tamanho desse motor, ó. 8 cilindros em linha. E ele está funcionando, então. Você disse que foi restaurado, é funcional. Tá. E tem ali a caixa de câmbio também. Só não está com alavanca, mas tem também. Que legal. E esse é o carro também, então, é um Buick Super 870 de 1941. Muito bem, é um carro com preço de venda de $1.100 na época, de 1941. 1941 já é durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, é um carro raro no que se refere à quantidade de produção, porque todo o esforço das indústrias estava para a guerra, né, praticamente. Então, você encontrar um carro que foi produzido de 1939 a 45 não é muito comum, não. Tá toda voltada para o setor bélico, né? Que aqui você segue a tendência, ó. Sim. Né? Aqui é outro. Esse já é mais executivo, né? Mas esse é mais antigo, provavelmente. Aqui é um Buick 38. 38. Olha como mudou, gente, a frente. Esse é um 38 e aquele é um 41. Olha como já tinha uma diferença de design significativa. Aquele lá, uma carroceria, vamos dizer, mais roadster, e esse mais executivo, familiar, mas fechadão. Você vê que o design, né, já é seguido pela indústria, né? Exatamente. Esse é um Chevrolet 38 É um também. Chevrolet 38, Master. então quer dizer, não é de hoje que a indústria copia o outro, não, né? Segue a tendência do design, né? Não é de hoje, olha lá, até olhando assim de uma forma geral, você vê até que os dois são iguais, praticamente. Aí você vai vendo os pequenos detalhes aqui, mas até a posição do farol, o tipo de acabamento, né? Tipo uma concha do farol também, a posição do pisca, muda de um para o outro, mas é tudo no mesmo lugar, praticamente. E esse? Esse também é um Rupp Mobile. Rupp Mobile, esse eu nunca ouvi falar. 38 também, observa que esse já também tem. É um carro muito raro, viu? Eu mesmo nunca ouvi falar. Interessante ver que o farol está na mesma posição que os outros, só que ele está meio que incorporado, ó. Ele é incorporado aqui na carroceria. Meio não, ele está incorporado, é uma peça só aqui. Interessante isso. Muito legal de ver. 38 esse também. 38. E esse ainda tem as peças no painel, que bom. Olha o painel, que legal. Ainda tem algumas coisas, alguns instrumentos ali. Gente, para quem não sabe, eu vou contar, e eu conto essa história, porque é história. A gente fica meio triste de saber que tudo isso aconteceu, mas é história. Esses carros foram abandonados durante décadas numa fazenda e, enfim, a gente vive num país que já naquela época as pessoas não eram muito preservacionistas, então invadiam, roubavam peças e tudo aconteceu dessa maneira. E aí ver esses carros aqui mesmo, faltando algumas coisas, é uma vitória. Eu falo para você, muitas pessoas tentaram com que a família doasse esse acervo para a cidade de Caçapava. Porém, não havia o interesse da família. E a gente deve a doação desse acervo, a preservação. Esse acervo hoje está aqui exposto na cidade de Caçapava, mas isso a gente se deve ao senhor Ricardo Yamazaki, que legal, que era conselheiro do Condefat, ok, e ao doutor Eugênio de Camargo Leite, o Geninho. O Geninho, O Geninho foi diretor regional da FBVA. Exato, O doutor Ricardo foi conselheiro do Condefat. Então a movimentação aconteceu entre essas duas pessoas. E o Geninho era um apaixonado por carros antigos também, era uma figura, né? Com certeza. Era uma figura. O Aldo Fusco Aldo Fusco, sim. Do CAAT Taubaté também participou. Ou seja, multidisciplinar de mentes brilhantes que se envolveram. E eu tive a grata oportunidade, sorte, né? Enfim, Eu estava aqui no momento, né, quando eu fui diretor aqui
de 2005 a 2012. Aham. E eu que os recebi aqui e participei também dessa empreitada. De todo o andamento das coisas. Exato. Que legal. Então, a gente se deve, o acervo hoje Está aqui por envolvendo essas pessoas. Por envolvimento e iniciativa dessas pessoas. Que legal. E aqui a gente tem o Tucker, né? Esse Tucker é um de 50. Para quem não sabe a história, Preston Tucker era um visionário americano que resolveu fazer um carro, colocar num carro tudo que tinha de bom e de melhor na indústria. Vamos lá. Vou tentar falar algumas coisas de cabeça, mas você vai poder me ajudar. Esse farol central ele é direcional. Conforme você girava a roda para um lado para o outro, ele também se movimentava para levar o facho de luz na direção onde você estava indo. Exatamente. É apelidado de Cyclope Eye. Cyclope Eye, exatamente. Direcional. Direcional, exatamente. O para-brisa também foi uma inovação. Em caso de batida, ele pulava inteiro. Isso. E esse capô gigante aqui deve ter um motorzão enorme aí dentro, né? Hoje tem, né? Mas hoje tem, né? Hoje tem, mas originalmente era motor traseiro. Né? Exatamente. A gente olha um capô desse e fica imaginando, o que será um V12, um 12 em linha, o que tem aí? Não, o motor estava lá atrás. Eu vou dar uma geral aqui no carro enquanto a gente vai conversando. Esse carro, a revista Classic Show, eu estou vendo que você colocou ali, fez 12 edições da revista contando o passo a passo da saga desse carro. Porque isso aqui não foi um carro simples, não, foi uma saga. Né? Veio para sorteio, sumiu, foi transformado, mexeram um monte de coisa. E no final das contas ele está aí ainda para contar a história. Eu costumo conversar sempre com o Atos. É um amigo nosso aqui. E eu falo para o Atos o seguinte: Atos, esse trabalho que você fez na revista Classic Show, contando essa história do Tucker brasileiro, isso é digno de um prêmio. Mas digno de um prêmio. Tinha que virar um livro. Eu já falei para ele, você tem que editar um livro, porque foi uma das reportagens mais belas que eu já... E completas, né? Eles foram puxando cada pontinha que tinha. E não ficou uma pergunta sem resposta. E o Atos nos presenteou com os arquivos, no qual nós mandamos imprimir aqui, ó, um painel com a reportagem na íntegra. Todas as edições estão aqui. Olha aqui, gente. E todas as capas. Vou começar daqui para lá para vocês verem. É o Tucker número 1035. Aqui estão as capas das revistas Classic Show. Foram das edições 55 a 65, e aí depois teve mais uns complementos, acho que na 67 e na 69. E aí, então, como você falou, o pessoal da Classic Show, o Atos, grande abraço para ele, é um cara fantástico, realmente. E aí é também um outro visionário e um persistente, porque não é fácil manter uma revista física, ainda mais uma revista de nicho. Então, se você não conhece a Classic Show, conheça, e se você não assina, assine, porque o trabalho que eles fazem é fantástico. E aqui então estão todos os proprietários do Tucker. Todos eles até chegar nas mãos aqui do assunto da nossa presença, né? O André Matarazzo e finalmente o Roberto Lee. Eu dei um destaque aqui para o André Matarazzo porque o Roberto Lee fez parte da família Matarazzo no seu primeiro casamento. Sim, né? Eles trocavam figurinhas, ou seja, carros. Exatamente. Peças mecânicas. E aí eu vou até abrir um parênteses na nossa conversa. A família Matarazzo ainda tem o museu deles lá no interior? Tem. Pelo nosso conhecimento ainda existe lá em Bebedouro, né? Bebedouro, isso. Aí eu vou lá fazer uma visita um dia, mas vamos voltar a contar. Então aqui estão todas as edições contando passo a passo, todos os proprietários, o que cada um fez, o que cada um deixou de fazer. Mas esse Tucker aqui, pessoal, já não é mais um Tucker assim, 100%. A carroceria ainda olha que carroceria legal, fluida aqui, e o motor está aqui atrás, certo? Mas ele tem algumas mudanças que aconteceram ao longo dessas histórias todas, não foi? Sim, houveram várias modificações ao longo do tempo, né? Mecânica Cadillac, motor, retirou o motor, e hoje é um motor dianteiro. Várias adaptações aconteceram, né? Muito por conta desse cara aqui. O molitor, exatamente. Tá? Inclusive esse motor aí serviu para corrida de lancha, ele adaptou numa lancha, enfim. Sei que no fim das contas foi parar o motor está em Bebedouro. Exatamente,
com o Museu do Matarazzo lá. E o carro E tá o aqui. carro veio aqui, mas por conta da mecânica Cadillac, porque o Lee gostava muito de Cadillac e Packard. Então, por conta disso, ele inclusive iria tirar peças, reposição, né, de peças nos Cadillacs dele. Então, por isso ele adquiriu esse Tucker. Não foi nem tanto em si pelo Tucker, né? Não, porque, na verdade, esse carro só ficou famoso depois do filme. É verdade. Eu fui assistir no cinema quando era jovem, né? Foi um movimento aqui na cidade. Olha, saiu um filme. Um Homem e Seu Sonho. Um Homem e Seu Sonho, filme muito legal, tal. E ó, parece que tem um carro desse aqui no Museu de Caçapava, museu. No cinema que você foi assistir, por acaso, foi na Van Premiere ali na Avenida Paulista? Não, eu assisti aqui em Caçapava. Então a gente não se encontrou por pouco, porque quando lançaram o filme, eu não vou lembrar o ano, talvez aqui no painel diga o ano, mas em 88. 88, pronto. 88. O Clube do Ford V8 foi convidado, junto com outros clubes, a fazer uma pequena exposição, um desfile de carros antigos em frente ao cinema do Center 3 na Paulista, e eu estava lá. E eu fui lá de moleque enxerido com o Maverick do meu pai, fui lá no meio. Você teve a honra, então. Foi fantástico, eu lembro até hoje. E para quem não vai ter oportunidade, obviamente, de ver esse filme no cinema, porque não tem mais como ver, existe um seriado, um documentário muito legal sobre a história do Tucker. E o filme eu acho que está disponível, inclusive, no YouTube, talvez, enfim. Sim. É só uma questão de procurar. E aqui vocês fizeram, então, uma timeline, né, do Tucker e da história dele. Nós dividimos aqui um pouco, falando um pouco do Preston Tucker. Certo. Né? Aqui os projetos, né? Da empresa. As etapas, inclusive com Alex Tremolis. Sim. Que trabalhou bastante no design, no desenvolvimento, né, do projeto. Exatamente. E aqui tem toda uma sequência aqui, ó, na fábrica, né? O carro, a promoção, o lançamento. Ele fez 75 anos o ano passado. Olha só. Selo comemorativo. Certo. E aqui o filme. E aí o filme, exatamente. Esse mesmo, O filme. Tucker vira filme. Um Homem e Seu Sonho, exatamente. Gosto muito dessa foto. Essa foto é muito legal. Reproduz, né? Esse aqui é o Preston. Esse aqui é o Jeff Bridges. Exatamente, olha lá, o original e o do filme, exatamente. Não, é muito legal de ver tudo isso, né? Gente, eu não vou contar a história do filme, nem a história do Tucker, eu quero que vocês pesquisem e assistam os filmes, os seriados aí que tem sobre isso, mas eu acho que esse nome, Preston Tucker, seria um dos nomes que a gente poderia colocar na questão da administração de empresas como algo a ser estudado sobre visão, sobre empreendedorismo, sobre estudo de negócios e tudo mais, e sobre como enfrentar os grandões, né? Porque foi o principal problema dele. E aqui, então, aquela réplica, né, que está na entrada da cidade. Aqui foi um outro projeto que eu desenvolvi, porque toda cidade tem uma identidade, né? Certo. E como Caçapava foi considerada a capital nacional do antigo mobilismo, acho que a gente teria que ter uma identidade, somente na entrada da cidade, chamando para o museu. Então a gente aqui, né, tem uma trajetória aí de como desenvolvimento dele. Desde quando eu comecei a rabiscar aqui no papel a ideia. Foi você que desenhou isso? Foi. Mas você é um desenhista de mão cheia, hein? Na verdade, pô, eu trabalhei muito tempo, estudei, né? Fiz design na Pan-Americana de Artes de São Paulo. Tá explicado. Então eu que desenvolvi todo esses painéis, né? Até aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui, ó. Aí, tá certo, é isso mesmo. Já que você está mostrando aqui, esse é um outro projeto muito interessante que nunca foi para frente, claro, mas o Tucker desenvolveu um carro chamado Carioca. Carioca. Só ficou no desenho, eu acho, né? Só ficou no desenho. Mas era também revolucionário, né? Para a época, né? Com certeza. Muito legal. E hoje a gente tem na entrada da cidade uma réplica. Tem? Na cor original, né? Exatamente. Que veio pro Brasil. O painel ali no fundo, fazendo alusão ao museu e ao convite à visitação e as documentações do museu. E aqui a réplica em... É fibra? É plástico? O que é isso? É fibra. É fibra. Fibra. Que legal. Aí nós temos então um Maverick aqui. Ai, graças a Deus, finalmente tem alguma coisa boa nesse museu. Um Maverick, que bom! O que é esse Maverick? Conta pra mim. É um carro histórico. Esse é um carro histórico. Opa. Primeiro raid da integração nacional. Lá no início do vídeo,
foi falado então sobre o que o Hudson desenvolveu junto com o Maurício de Souza, o gibi contando a história do museu. E aqui eu descobri que temos um carro bem moderno aqui no meio do museu, que eu não estou entendendo muito bem o que ele está fazendo aqui, mas vou pedir para o Hudson nos explicar então o que é isso, o que um Toyota Paseo de 1993 está fazendo aqui no meio dessas raridades todas. Gente, não fiquem ofendidos, não é que o Toyota Paseo não seja uma raridade, mas a gente até nem vê tantos desses modelos mais, né? Circulando por aí. Mas o que esse carro tão novo está fazendo aqui dentro? Realmente, é um carro mais recente, né? Uhum. Mas é muito especial para nós, porque o Maurício de Souza ele tem uma identidade com a cidade de Caçapava. Ele tem um sítio aqui desde a juventude, ele foi amigo do Roberto Lee. Olha só. São contemporâneos. Eu não sabia dessa ligação de amizade deles. Sim. Que interessante. E ele frequenta Caçapava desde a juventude, a família dele, alguns ainda moram Sim. aqui, o irmão dele também morou aqui por muitos anos. Então ele tem essa ligação com a cidade de Caçapava. Em 2017, a família, né? Esse carro pertenceu a Alice Takeda, que é a esposa dele. Tá. Então eles fizeram a doação para o Museu Roberto Lee. Que legal. Então agora é parte do patrimônio também. É, patrimônio. Que legal. Patrimônio do município. Que legal. E eu sempre me passava uma ideia de aproveitar, né, essa ligação do Maurício de Souza com a Turma da Mônica, então, com Caçapava. E aí eu tive a ideia de desenvolver um projeto, esse projeto aqui. Eu roteirizei essa ideia, né? Levei até o próprio Maurício em São Paulo, nos estúdios, e ele adorou. Ele adorou. Ele falou, não, nós vamos desenvolver esse projeto para ontem. Que show! E nós chegamos aqui nesse belo material, que aqui, quem vier visitar o museu vai receber um exemplar desse. Que legal. E aqui conta a história do Roberto Lee e do Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas. Aqui, o próprio Maurício de Souza vem trazendo esse carro para o museu com a Turma da Mônica, recebido pelo próprio Roberto Lee, onde ele conta a história e mostra os principais carros do museu. Então o museu teve um acréscimo, já tem um carro a mais. E assim, é uma história muito bem humorada. Sim. Vocês vão ter contato depois. Um projeto que ficou muito bacana, como eu já falei lá na entrada, né? Isso. Ele é um projeto que é direcionado para a rede de ensino, para as crianças terem esse contato com o museu, desenvolver trabalhos e poder saber que Caçapava tem uma preciosidade que é o Museu Roberto Lee. Nessa ala aqui que nós temos aqui, mas um carro dos final dos anos 30, início dos anos 40, eu diria, pelo design. Ah, é um Ford. Agora eu vi a frente, o farol em gota. 38 também. Muito bonitinho de ver. Eu vi o farol em gota, já falei, é um Ford. Ford 38, tá vendo? Isso pelo menos eu entendo um pouquinho. Não conheço muito de Toyota Paseo, do Studebaker, o Singer já achei que era um Ford Anglia. E aqui nós temos um... esse também é muito especial, né? Super 8. Pela placa eu acho que eu já sei o que você vai me dizer. 47, mas aqui, olha de quem que é o carro. Pois é, eu vi a placa e falei, olha só. O carro é dele. Do Dr. Geninho, do muito carinho. E aqui, aquilo que eu te contei ali, retrata um pouco. Aqui o Dr. Geninho e o Dr. Ricardo Yamazaki. Certo. Né? E aqui o Geninho vistoriando o acervo em 2009. Dá para ver que ainda estava na fazenda por causa dessa decoração da parede de madeira, que é bem típico daqui. Estava na fazenda. Então a família deixou esse carro aqui, incomodado conosco. E aqui... O Museu do Geninho, lá em Ubatuba. O Museu do Geninho, quando eu estive em Ubatuba, isso aqui foi em 2010, 2011, 2010, mais ou menos. Por aí, eu sempre estava por lá, né? O Geninho é um amigo. O Geninho tinha uma fala tranquila, uma fala mansa, divertido demais, né? Aí esse carro aí é um orgulho para nós aqui. Agora a gente vai olhar isso aqui, não, agora a gente olha, nós vamos olhar, Vamos olhar esse Maverick agora. Esse lado do museu são os carros que sofreram um pouco mais. Esse é um Cadillac Fleetwood 1954, preto, que segundo consta, teria sido, kit Continental para o Step, teria sido esse carro
o pivô de toda aquela história que eu contei para vocês a respeito do Roberto Lee, o problema da filha, do casamento dele e tudo mais, teria sido esse aqui o carro. Claro que não tem uma comprovação exata ainda, mas bate. Era um Cadillac preto, 1954, e é o único nessas condições que tem no acervo do museu. Então, nós entendemos que teria sido esse o carro pivô de toda a situação, que culminou, inclusive, né, como já comentei com vocês, com o falecimento do Roberto Lee. Aqui nós temos um Packard. Observem que interessante a divisória aqui, né? Modelo com certeza voltado para pessoas mais importantes, então tinha essa divisória entre o motorista e o passageiro. Aguardando o seu momento ou não, talvez fique preservado para o resto da vida desse jeito. É muito interessante de ver, é um Packard 1929, talvez seja esse que seja mantido assim. Esse é o carro nos seus tempos áureos e hoje nas condições que ele está. Temos aqui do lado mais um cabriolé, também gosto de dizer para vocês que parece mal cuidado, gente, mas lembre que esses carros aí estão perto de completar 100 anos, alguns já completaram 100 anos, passaram por momentos muito difíceis lá na fazenda, no abandono. São carros muito interessantes que a gente tem que avaliar sob o ponto de vista histórico e não só sob o ponto de vista das condições que eles apresentam, tá? São sobreviventes, pessoal. Esse é um Packard, tá aqui. Nós temos esse com uma carroceria de madeira atrás, um formato picape. É uma coisa difícil da gente ver em coleções de carros antigos, as caminhonetes, os caminhõezinhos que sejam, picapes, como quiser chamar, porque eram carros de trabalho, né? Então acabavam sendo usados até o fim. Ainda tem alguns instrumentos, o que sobrou do painel dele. Pneus de época ainda. Interessante de ver que o carro está mantido aqui nessas condições, um Cadillac. Eu não sou especialista no ramo de carros desta época, não entendo muito, não sei dizer para vocês se esse Cadillac picape era original ou não, mas aparentemente tem aqui a ficha técnica dele, contando um pouco sobre a história deste carro. Outro Cadillac aqui, um branco com teto verde, também dos anos 50, já vamos descobrir o ano dele exatamente, o mesmo padrão dos demais que a gente via, porque era realmente a predileção de Roberto Lee, eram pelos Cadillacs. Observa aqui o que sobrou do brasão da família. Esse até que está bem inteiro por dentro. Está trancado, não vou abrir. Esse está fechado. Bem completo. E um azul, também, aparentemente a mesma carroceria desse branco e verde, esse azul e branco, que parece bem interessante também de ver, com as condições aí de manutenção até que razoáveis, os bancos até que estão bem preservados, painel e tudo parece em boas condições também. Bom, indo para a reta final aqui do museu, se é que a gente pode dizer que o museu tem fim, o museu nunca tem fim, mas enfim, final da nossa visita, a gente tem esse trator MAN Aker Diesel, é isso? O que é esse trator está fazendo no meio dos carros? É como diz o nome do museu, né? Antiguidades mecânicas, não são só automóveis. Esse trator bonito, hein? Esse foi restaurado, não é possível que estava tão bonito assim. Ah, tá aqui. Acho que mudou um pouco, né? Olha só. E esse é todo o pessoal que ajudou na restauração, devidamente apontado. Aqui as etapas do processo, eu gosto de fazer isso, eu acho bem legal. Aqui quando em uso, aqui na fábrica. Olha a foto aqui do complexo lá do museu, como era antigamente. Esse é um trator de 1956 da Alemanha. Esse trator aqui, ele trabalhava na Fazenda Esperança. Trabalhava lá? Ele não fazia parte do acervo. Então ele servia a fazenda. Ok. E depois incorporou no acervo. Perfeito. Então foi um... Era um objeto de uso da fazenda. Exato. E não uma coisa da coleção. Isso. Entendi. Mas agora está na coleção, pronto. Tá, ele foi reformado, né? Graças aí o empenho de um monte de gente. De um monte de pessoas no Brasil todo. Que legal. Bom, agora eu venho para o lado de cá. Vamos lá.
Deixei, na minha opinião, o mais legal para o fim. Aí o cara que gosta de Cadillac fala, você é louco, né? Maverick Super Luxo 1973, o carro do Hyde, o famoso Maverick do Hyde da integração. E aí, como é que é? Como é que é a história desse carro? O que você quer comentar sobre ele? Esse aqui é um xodó do museu, né? É um carro que passou por poucas e boas, né? Ele foi totalmente... Poucas e boas ou muitas e ruins? Muitas e ruins. Boa. Foi destruído, né? Foi destruído esse carro. Então, houve aí um movimento também de entusiastas e conseguiram recuperar. Exatamente. E trazer de volta à vida, né? Que é um carro icônico, né? da indústria nacional. Maverick do Hyde, você, pô, como um entendedor aí... eu vou fazer um vídeo dele, só dele, mas esse foi o carro que fez o Brasil saber que a Ford estava lançando o Maverick. Sim, senhor. Então ele fez 50 anos o ano passado, né? Exatamente. Em 2023, fizemos aqui uma homenagem. Cantaram parabéns. Isso, comemorativo aí aos 50 anos. Né? E é um carro que desperta muitas paixões. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado, porque realmente é uma história fantástica. Agora eu vim aqui onde era a Fazenda Esperança, então. Lugar fechado, dá para ver as ruínas dos prédios aqui. Então aqui era a Fazenda Esperança. O museu era naquele prédio ali. Isso. Vamos embora lá conhecer. Estou entrando num espaço histórico, gente, onde funcionou o museu. E esse prédio aqui, então, era onde ficavam os carros, o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas. Bora lá ver como é que tá. O único registro que se tem realmente da imagem é o Roberto Lee chegando com... Era o Hispano Suiza, né? Isso. E ele para aqui. Nessa, onde hoje não tem mais porta, mas aqui era a porta. E aqui tinha aquelas rodas de carroça, decorando e tal. Ele entra com o Hispano por ali. Vem por ali. Ele para aqui haviam duas rodas de carroça, tem até aqui os encaixes dela. Ele para aqui e aí ele faz a apresentação, bem-vindo ao museu e tal. Então aqui, a gente costuma falar, aqui é o templo do antigo mobilismo brasileiro. Aqui isso. Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. Que legal, cara. Olha isso. E o Maverick ficava naquela ponta. Isso. Ficava lá na ponta. Aí ficava de atravessar de frente para lá, assim, de 45 graus, ficava nesse espaço aqui. Era o primeiro carro quando você entrava por esse acesso aqui. Era o primeiro carro, né? Era o primeiro carro aqui. Bom, legal. Por um lado é legal, por outro lado é triste. Então, gente, foi aqui que tudo começou. O Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas surgiu nesse prédio aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver esse registro histórico aqui do que sobrou do prédio. Até que realmente me surpreendeu, tá melhor do que eu imaginei. E o Maverick, gente, ficava aqui, ó. Ficava aqui, nesse ponto, dando as boas-vindas para os visitantes que entrassem por esse lado.